Fala galera do oitavo, pessoal, dando continuidade aqui à nossa revisão, na aula passada nós falamos sobre o átomo, especificamente sobre o átomo. Hoje nós vamos dar continuidade sobre os processos de eletrização. Quais são eles, professor? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Eletrização por atrito, como é que acontece isso? Nós temos uma imagem aí na página 13 do seu livro didático que representa muito bem esse processo de atrito. O que acontece? A pessoa aqui ela pegou, ou se a gente pegar mesmo uma flanela e esfregar num pente, ficar esfregando no pente, que é um outro corpo de plástico, a gente vai observar que o pente ele adquire a capacidade de atrair alguns pedaços pequenos de papel. Então, quando a gente aproxima, ele atrai. Não sei se você já fez essa experiência. Nesse fenômeno, a gente observa o processo de eletrização por atrito do pente com a flanela. Então, essa eletrização por atrito ocorre quando um corpo transfere elétrons para o outro por meio da fricção. Houve uma fricção e houve então transferência de elétrons. Inicialmente os corpos estavam neutros, tanto o pente como a flanela. E durante atrito, o que acontece? O material que apresenta maior tendência, ou seja, o material que gosta mais de elétrons, tem maior tendência de adquirir elétrons. O pente, no caso, gosta mais de elétrons do que a flanela. Então, a flanela transferiu alguns elétrons para o pente. Nós vemos aqui, no caso da sua imagem, olha o pente aqui, ó. O pente ficou carregado negativamente, a flanela ficou carregada positivamente. Lembrando, não é que a flanela ganhou prótons, a flanela perdeu elétrons para o pente, porque o pente gosta mais de elétrons. Até criou-se uma tabela triboelétrica, você não precisa decorar isso, é uma tabelinha, né? Aqui, ó, tabela triboelétrica, que é onde está toda a galera que gosta mais de elétrons e a galera que gosta menos de elétrons, que gosta mais de perder elétrons, né? Tem uma sequência nisso. Ok, pessoal? Eletrização por atrito, ok? Essa tem que ter fricção para ocorrer a eletrização por atrito. Professor, e eletrização por contato? Já é diferente. Vamos supor uma situação do carro que é atritado contra o ar. A lataria do carro recebe muito vento durante o seu deslocamento. Então, essa lataria vai ficar o quê? Carregado de elétrons. Por quê? Por causa do atrito do ar com a lataria. É uma eletrização por atrito. Serve também para ilustrar o tipo de eletrização por contato. Quando você encosta na lataria, geralmente, você pode tomar um choque. Aí, porque a gente tocou uma superfície eletrizada, ocorre transferência de cargas elétricas entre o nosso organismo e o automóvel. Porque houve o contato na maçaneta, né, por exemplo. Então, o que acontece, gente? Na eletrização por contato, é obrigatório que pelo menos um dos corpos esteja inicialmente eletrizado. Quando os corpos se aproximam, ok? Ocorre a passagem de elétrons um para o outro. Se um corpo estiver com excesso de carga negativa, vai fornecer parte daquela carga para o outro que inicialmente está neutro. Nós temos um exemplo aqui no seu livro didático, olha lá, ó. Um está carregado positivamente e o outro está neutro. Quando houve aproximação ou o contato, você percebe que ambos ficaram com a mesma carga, ok? Depois do contato, eles ficaram com a mesma carga. Ok, pessoal? Gente, basicamente isso. Depois a gente vai estar relembrando aqui novamente sobre esse contato. Então, eletrização por contato.
um está neutro, outro tem que estar eletrizado, ok? Houve o contato, houve a distribuição e ficaram com cargas iguais, ok? Com cargas iguais. No fim do processo, ambos os corpos ficaram carregados com cargas de mesmo sinal. Positivo, positivo ou negativo, negativo. Depende de quem está ali eletrizado, ok? Show de bola, pessoal? Olha só. E por último, eletrização por indução. O que significa isso? Lá na página 16 do seu livro didático. A eletrização por indução ocorre o quê? Quando um corpo eletrizado, chamado de indutor, ele está eletrizado, é aproximado de outro corpo eletricamente neutro, chamado de induzido. Indutor, induzido, ok? É o que está sendo aproximado do corpo chamado indutor, se chama induzido. Quando ocorre essa aproximação, os elétrons do corpo neutro se movimentam. Nós temos uma imagem clara na sua apostila, no seu livro didático, na página 16. Aqui, ó, certo? Você aproxima o bastão que está eletrizado, nós vemos aí eletrizado negativamente, certo? Aí aproxima, você pode perceber, quando você aproxima, eles se movimentam. Os elétrons e os prótons, eles se movimentam, certo? E aí ficam afastados. Por que acontece isso? Quando ocorre essa aproximação, os elétrons do corpo neutro se movimentam devido ao quê? À atração e à repulsão. Então, produz essa separação de cargas. Ok, pessoal? Então, veja bem, aproxima-se o bastão, ele está eletrizado negativamente e nós temos uma esfera, vamos supor, igual o exemplo aqui. Aí a esfera é aproximada, aproxima por causa que está eletrizado, só as cargas positivas que se atraem, o negativo com o positivo se atrai. As cargas negativas vão para o outro lado da esfera, nós vemos aqui na imagem, ó. Não sei se dá para enxergar bem aí, aqui, ó, você viu? Que as cargas negativas vieram para esse lado e as positivas ficaram junto com o bastão, ok, pessoal? Então, se eu tirar o bastão, vai voltar tudo ao normal novamente as cargas, positivo, negativo, fica tudo, o objeto, a esfera não ficou eletrizado. Quando é que fica eletrizado? Quando eu conecto um fio terra. Então os elétrons que estavam ali aí eu ainda deixo o bastão ali, certo? Eu não tiro o bastão, coloco um fio terra, os elétrons vão para a terra e aí que eu afasto o bastão e aí a minha esfera vai ficar eletrizado positivamente. Nós vemos aqui o exemplo, ó, né? Eu coloquei um fio terra, certo? Ainda com o bastão, eu não tiro o bastão, porque se eu tirar o bastão, não vai ocorrer a eletrização. Então aí eu tirei o fio terra, e aí tirei o bastão e ele ficou eletrizado positivamente. Então o processo de eletrização só acontece, quando o quê? Quando eu removo aquele fio terra, depois eu afasto o bastão. Ok, pessoal? A eletrização por indução é concluída quando o corpo induzido é conectado à terra, né? Como eu acabei de falar, ocorrendo a transferência de elétrons para a terra. Show de bola? Depois eu vou fazer outro vídeo para a gente relembrar esses tópicos, ok? E o que eu vou cobrar mais na prova, ok? Show de bola, um abraço, até mais!